Hoje eu vim falar um pouquinho a respeito das diferenças entre os metais mais utilizados para a confecção de bijuterias e semijoias. Essa semana eu postei lá no Instagram o resultado de algumas peças feitas no latão depois que elas receberam o banho e perguntei para vocês se vocês gostariam que eu gravasse um vídeo falando um pouquinho mais sobre as diferenças de cada metal utilizado na confecção de bijuterias e semijoias. E como muitas pessoas falaram que gostariam de saber mais, eu tô gravando esse vídeo. Então, na verdade, eu acho que eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, porque a gente pode falar sobre vários tópicos dentro dessa parte de metais. Então, esse primeiro vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre as características de cada um dos metais, e aí, conforme vocês forem pedindo, se vocês tiverem interesse, vão deixando aí nos comentários que eu vou gravando outros vídeos aprofundando um pouco mais sobre essa questão dos metais. Bom, então começando, em geral, na confecção de bijuterias e semijoias, os metais mais utilizados são o latão, né, as ligas de latão, o zamaque ou o estanho, as ligas de zamaque ou de estanho. Também o cobre é um metal bastante utilizado. E além desses, tem o alumínio e outros metais. Mas acho que os mais utilizados são esses que eu falei. Latão, liga de estanho ou zamaque e o cobre também. E aí, naquele vídeo que eu postei no Instagram, eu falei que o latão é um dos metais mais nobres na confecção de bijuterias e semijoias. E é engraçado, né? Porque sempre que eu falo essa informação, as pessoas falam: nossa, é verdade, eu achei que latão era uma coisa de baixa qualidade. Eu sempre que falavam latão, eu associava a algo ruim. E eu acredito que essa sensação, né, que as pessoas têm em relação ao latão venha lá de anos atrás, onde a joia, né, a joia de ouro e principalmente a joia de ouro, mas também a de prata, eram os acessórios mais utilizados, né? Em geral, as pessoas só utilizavam ouro e prata, e o que era de latão aí era considerado de baixa qualidade, porque o latão era comparado ao ouro, né? Então, realmente, o latão comparado ao ouro, não tem nem comparação. A gente tá falando de ouro e de latão. Mas, quando a gente tá falando do universo das bijuterias e das semijoias, o latão é o metal mais nobre que existe. Justamente porque as características dele são muito semelhantes às do ouro. Por isso mesmo que as semijoias, né, de latão, as réplicas de joias são feitas de latão, porque ele tem características muito próximas à do ouro. E que características são essas, né? O peso dele é muito parecido com... ele tem a densidade muito próxima da do ouro. Ele permite um acabamento muito similar ao do ouro, né? A textura dele, a consistência dele e a forma de se trabalhar com ele é muito parecida com a forma de se trabalhar com ele é muito parecida com a forma de se trabalhar com o ouro. Por isso, ele é o metal mais nobre que tem. E ele pode ser trabalhado de duas formas diferentes, ou a partir de chapas e fios, e aí nós vamos utilizando ferramentas e técnicas da joalheria artesanal, como os martelos, as serras, para ir curvando, moldando, transformando essas peças, ou a partir da fundição, que é basicamente, falando de uma forma mais simplificada e grosseira, seria derreter esse metal e despejar num molde, tá? Falando de uma forma bem simplista. Como eu disse no início do vídeo, não dá para em um único vídeo eu me aprofundar em todas as questões, né, que envolvem os metais, mas se você tiver interesse em saber sobre fundição, como funciona,
Deixa aí nos comentários, e aí eu gravo um vídeo falando só disso, mostrando, explicando e tudo mais. Então, existem essas duas maneiras de se trabalhar com latão. Aí, além do latão, aqui, essa daqui é uma pecinha de latão, ela está no bruto, e aí eu posso trabalhar em cima dela, transformando, curvando, furando, entortando, soldando ela a uma outra peça. E aí eu posso mandar ela pro banho. Aqui ela tá no bruto, latão sem banho, ele é dessa cor aqui, esse dourado. E aí uma questão que muitas pessoas perguntam sobre o latão é se ele oxida ou não, se pode usar ele assim no bruto, se precisa necessariamente mandar banhar. Não precisa necessariamente mandar banhar. Existem marcas hoje em dia que trabalham com o latão como se trabalha com o ouro ou com a prata, né? Utilizando as técnicas da joalheria artesanal, e elas optam por não enviar para o banho, deixar o latão no bruto. O que acontece é que ele com o tempo vai oxidando e você precisa sempre estar limpando, como é o caso da prata, né? As joias em prata, de vez em quando a gente precisa dar uma limpada nelas para elas voltarem a ter brilho. O latão é a mesma coisa. Então, você pode optar por usá-lo sem banho ou banhado. A forma que eu percebo que o mercado mais aceita é ele banhado. E aí você pode... Aí banhos tem uma variedade grande, né? Tem as folhações, os banhos, banho de ouro, banho de ródio, banho de platina, de níquel, enfim, outro tema. Se você tiver interesse, deixa nos comentários que eu gravo um vídeo explicando só sobre banhos. Bom, então esse é o latão. Além do latão, no universo das bijuterias e semijoias, nós temos as ligas de zamaki e de estanho. Essa daqui é uma peça feita a partir da liga de zamaki. O zamaki, ele tem esse tom, ele no bruto tem esse tom prateado, um prata parece meio envelhecido, né? Um tom bonito, eu acho bonito esse tom. Ele está no bruto aqui. Ele pode também ser enviado para o banho, tá? A liga de zamaki, a liga de estanho, são ligas que só permitem uma forma de trabalhar, que é a partir da fundição. Não dá para você pegar uma chapa de zamaki, uma chapa de estanho e moldar como você faria com o latão. Em geral, é uma liga... sempre que eu falo liga, eu tô falando de uma mistura de metais que formam esse metal. Então, o latão, ele tem uma mistura de metais que formam o latão. O zamaki, a liga de zamaki, a liga de estanho também. É uma mistura de metais que formam esse metal, né? Então, as ligas de zamaki e de estanho são ligas duras. Elas são porosas e duras, então você não consegue curvar, entortar e trabalhar como você trabalharia uma chapa de latão, uma chapa de ouro, uma chapa de prata. Então, eles só são trabalhados a partir da fundição, que é derreter o metal e despejar em moldes para ter, né, a peça final que você deseja. E aí, dentro do universo da bijuteria, da semijoia, a liga de zamaki e de estanho são ligas mais baratas, por isso mais utilizadas, né, dentro desse universo. E elas têm características, já falei de algumas, né, como por exemplo, ela é mais porosa, ela é mais dura, então isso dificulta o processo de acabamento. Por isso que nós vemos assim, peças para montagem sendo vendidas, às vezes cheias de rebarbas, imperfeições, defeitos, feitas a partir dessas ligas, né, de zamaki e de estanho. Porque como são metais mais duros, dificultam o processo de acabamento, às vezes algumas empresas, para ter uma produção mais acelerada, peças de um custo mais baixo, acabam deixando esse processo de acabamento meio negligenciando um pouco, deixando meio de lado, e aí tem aquelas peças com acabamento não tão bonitos, né? E aí se associa que ligas de zamaki e de estanho não tem são de baixa qualidade. E na verdade, quando bem trabalhadas, você pode conseguir ótimos resultados, que é o exemplo
da Altero, que é uma grande fornecedora de peças para montagem, todas feitas a partir de ligas de Zamac. E aí a gente vê que as peças da Altero têm um excelente acabamento, sem rebarbas, muito bem trabalhadas. Então, eles são um exemplo de que é possível sim trabalhar o Zamac de uma forma muito positiva. E temos aqui eu peguei um fio de cobre. O cobre, ele não é uma liga, o cobre é um metal que ele é extraído assim da natureza, né? O cobre também é utilizado para a confecção de bijuterias e semijoias. Ele tem a forma de se trabalhar como a do latão. A gente pode aplicar técnicas da joalheria, a gente pode trabalhar com fundição, e ele é um pouco mais maleável que o latão. E ele é muito utilizado principalmente na confecção de correntes, correntes mais fininhas, mas eu não vejo peças para montagem sendo vendidas assim, feitas a partir do cobre, né? No nosso curso de chapas e fios, nós utilizamos o cobre em algumas situações, quando nós queremos fazer técnicas de oxidação sobre ele, porque ele aceita muito bem a oxidação, ou a esmaltação a quente com o maçarico, porque ele aceita bem o esmalte a quente, que daí também já é tema para outro vídeo. Mas ele comparado com o latão, ainda o latão é melhor, porque o latão ele não oxida tanto como o cobre oxida mais, e o que acaba atrapalhando, por exemplo, no processo de banho, atrapalha num processo de fundição, essa oxidação excessiva dele. Isso não quer dizer que não dê para trabalhar com ele. Dá para trabalhar, a gente trabalha bastante no curso de amarrações com fios de metais, a gente usa bastante os fios de cobre, por eles justamente ser mais maleável, mais macio de trabalhar. Então, dá pra gente trabalhar tranquilo com ele, mas em comparação ao latão, o latão é melhor. Então, eu espero que esse vídeo tenha sanado algumas questões sobre os metais mais utilizados na confecção de bijuterias e semijoias. Só por esse vídeo, esse breve vídeo aí, que não tá dando nem 15 minutos, já deu para perceber que a partir do que eu falei aqui, dá pra gente explorar, né, e destrinchar todos em vários temas, né? Tudo que eu falei nesse vídeo. Dá pra gente falar sobre fundição, dá pra gente aprofundar mais em banhos, dá pra gente falar mais sobre a composição mesmo química de cada um dos metais, dá pra gente falar sobre esmaltação, enfim. São muitos assuntos que envolvem os metais, por isso é tão importante nós conhecermos cada um dos metais, para sabermos quando utilizar um ou quando utilizar outro, em que situação é melhor um, em que situação é melhor outro. Então, eu prefiro não caracterizar como bom ou ruim. Todos eles podem ser muito bons quando empregados da maneira correta, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente entender sobre as características para tirar o melhor do que cada um dos materiais tem para nos oferecer. Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre os metais, sobre solda, sobre o trabalho, né? Sobre os metais, aplicando técnicas da joalheria, nós temos cursos específicos para essas técnicas. Tanto no formato presencial como no formato online. Então, se você quiser saber mais, entre em contato comigo pelo WhatsApp 11 94746 4025, que eu te explico mais sobre os nossos cursos. E não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo, de colocar aí nos comentários se você quer saber mais sobre os metais, qual tema especificamente você quer aprender mais, que eu gravo novos vídeos.